Ô, Cláudio, muito bem-vindo novamente, somos gratos. A pergunta que a gente fez para você aqui para começar esse papo é a seguinte: o que o último round da eleição municipal projeta na política? Você pensa na eleição municipal em geral, não especificamente em Sim. São Paulo, Sim, aí você né? escolhe. A gente fez aquela pergunta que você pode escolher por onde, que nem um candidato em Mas debate, você pode vai escolher por responder onde as você duas quiser sair. coisas. Tá? Tá Você ótimo. faz uma geral e depois a gente vai para São Paulo, porque tem um interesse grande ali, e nós vamos bater o papo com você. Mas aqui, pergunta de abertura, de esquenta, Cláudio Couto, pra Tá, você, tá bom? Vamos lá. legal, Kennedy. Bem, primeiro, boa tarde a você, ao Roberto Toledo e a todo mundo aí que está nos assistindo. Olha, eu acho que, primeiro, o que essas eleições estão mostrando é que, apesar de toda a polarização no plano nacional, as disputas locais ainda obedecem a uma lógica muito própria, né? Ou seja, a gente tem uma disputa nos municípios que se trava, sobretudo, em função da avaliação que se faz das gestões municipais, né, de problemas imediatamente locais, que, evidentemente, podem ter a influência de atores que também atuam no plano nacional. Vou chamar a atenção aqui para uma coisa especificamente, que são os parlamentares no Congresso que destinam verbas para suas bases municipais, né, para municípios, municiando, por exemplo, prefeitos aliados, e deixando à míngua prefeitos adversários para que isso tenha algum efeito na disputa. E aí, claro que a gente pode, nesse sentido apenas, falar numa nacionalização da disputa. Assim como, mas isso a gente fala depois, porque foge um pouco da tua questão, a gente sabe que a eleição municipal é o melhor preditor que existe da eleição para o Congresso e, sobretudo, para a Câmara de Deputados 2 anos depois. E aí, vamos dizer, uma nacionalização de baixo para cima e não de cima para baixo. Mas, a despeito dessa dinâmica local muito própria, que é o típico, né? A gente pode falar talvez de duas eleições municipais em que houve um impacto nacional maior naquilo que ocorria nos municípios. Uma, a eleição de 1988, né, quando nós tivemos aquela grande greve da Companhia Siderúrgica Nacional, o Exército foi lá, reprimiu os trabalhadores, acabou com 2 trabalhadores mortos, e aquilo teve impacto no processo eleitoral que estava ali na iminência de acontecer. Eu lembro de uma revista semanal, não me recordo agora qual delas, que até saiu Veja, uma capa, né, acho que talvez tenha sido a Veja, né, intitulada O foto Soco das das mãos. Urnas. Uhum. Isso, Soco das Urnas, né, nunca me esqueci dessa capa, porque parecia realmente aquilo. E no Dina ganha em São Paulo, o PT ganha em Porto Alegre, ganha em Vitória, enfim, tem uma série de vitórias eleitorais importantes. Você pode dizer, bem, houve um efeito nacional, sobretudo em grandes cidades, capitais, principalmente. O ABC também teve um avanço importante do PT naquela eleição. A gente vê que hoje o PT não entra praticamente no ABC paulista mais, mas teve uma nacionalização muito episódica. Dali para diante, né, eleições de, no, 2000, de 92, eleição de 96, eleição de 2000, eleição de 2004, eleição de 2008, eleição de 2012, que todas elas obedeceram uma dinâmica local, o que não quer dizer que a gente não tenha tido crescimento de partidos, por exemplo, que tinham poder no âmbito nacional. O PSDB cresceu nos anos FHC, o PT cresceu nos anos Lula, mas isso tem menos a ver com a cabeça do eleitor olhando para o nacional e decidindo como vota, e muito mais pelo impacto que a máquina federal podia ter nas disputas locais. É uma nacionalização não no sentido de que a disputa nacional é o que guia a decisão do voto local, mas que a correlação de forças no plano nacional acaba afetando, claro, também, de alguma maneira, o potencial que tem os partidos e candidatos de fazer campanha localmente. Isso vira, em 2016, ano do impeachment da Dilma, ano em que a Lava Jato tem um avanço muito grande, ano em que a gente já começa a sentir de maneira mais forte os efeitos da recessão econômica ali do governo Dilma, e aí, claro, que isso tem um impacto grande, o número, ele fala quase que por si só. O PT perde naquela eleição 60% dos seus prefeitos e vereadores, né? É um tombo monstruoso do qual o partido nunca mais se recuperou, né? E acho que é com esse cenário que a gente chega agora. 2020 já foi uma eleição que o Bolsonaro não conseguiu eleger os seus apoiados em vários lugares do país, né? Saiu derrotado nesse sentido daquela eleição, porque talvez tenha apostado demais em apadrinhar candidatos. Também não tinha uma máquina partidária que tem impulsionado um partido específico no plano local. O que a gente viu foi o avanço do Centrão, ou como o Zé Roberto Toledo vai chamar, o Arenão, né? País afora, né? Beneficiado também já pela dinâmica, né, do início ali da dinâmica do novo processo de emendamento orçamentário, isso também fortaleceu, e é o que a gente está vendo agora de novo, né? Esses mesmos partidos, né, do Centrão, eu gosto de chamar de partidos de adesão, né? Pela lógica como eles operam no plano nacional, principalmente, pelo menos era até há pouco tempo assim, acho que está mudando, de aderir aos governos do dia em troca de algum tipo de recompensa.
E no plano local, esses partidos são muito enraizados, se espalham bem, se beneficiam dessas verbas que chegam por meio de emendas, são predominantes, né? A direita sempre foi, essa direita fisiológica, predominante nas eleições locais. Antes era mais o MDB, né? Agora passou a dar espaço para outros partidos. O PSD do Kassab, notadamente, que vem ocupando esse espaço do PMDB, vem crescendo. E acho que se algum eco de nacionalização fica, é em algumas grandes cidades, né? Acho que isso aparece em São Paulo. E, de novo, numa dinâmica que também tem uma lógica de nacionalização reversa, de baixo para cima, quando você tem um personagem que entra, vira o grande personagem dessa campanha municipal, não só em São Paulo, mas acho que nacionalmente, que é o Pablo Marçal, pela conduta, pelo comportamento aí, se a gente quiser usar uma palavra elogiosa, disruptivo que tem nessa atuação, mas que, sobretudo, se coloca como um eventual substituto da liderança do Bolsonaro no plano nacional. Não, Ô, Cláudio, né? O Tarcísio fica preocupado com isso e entra com tudo na campanha do Nunes. queria que você analisasse esse fenômeno Marçal. Estava acompanhando ontem o debate do UOL e da Folha de São Paulo. Estava conversando com um amigo meu ali pelo WhatsApp, o Rafael Prado, que é jornalista, e ele falou que o Marçal é o Bolsonaro com poder de comunicação, no sentido de se comunicar melhor. Até porque o Bolsonaro tem poder de comunicação e tal, mas que ele se comunica melhor do que o Bolsonaro para esse público da extrema-direita, ou seja, a fake news que ele vende, a forma como ele fala. Ele escorregou e errou na declaração sobre as mulheres, sobre os pobres, mas você vê que ele fala de uma maneira mais articulada que o Bolsonaro. Como é que você avalia esse fenômeno Marçal e os riscos para 2000? O Zé Disseu disse, por exemplo, que não é um problema maior para a extrema-direita do que para a esquerda, mas é um problema também para o país, né? Então, assim, queria uma avaliação tua. Você falava aí, você usou a expressão articulado, né? Enquanto você estava descrevendo, o que me veio à cabeça foi o Marçal, melhor dizendo, é um Bolsonaro com articulação verbal, né? Uma coisa que o Isso, Bolsonaro simplesmente não tem, né? O Bolsonaro, enfim, isso. tropeça nas palavras, nas ideias, no raciocínio, mas, enfim, tem lá para o seu público o seu carisma, né? Virou mito justamente por isso, né? Porque fala aquelas Sim. barbaridades que ninguém tem coragem de falar. O Marçal, desse ponto de vista, do ponto de vista mais substantivo, né, do tipo do conteúdo do discurso, ele tem um discurso parecido mesmo com o do Bolsonaro sobre vários aspectos. Talvez mais moderninho, mais com essa lógica do empreendedor, né, que é uma coisa que no Bolsonaro a gente não vê muito aparecer, mas claramente muito mais articulado verbalmente e também com mais capacidade de ele próprio, de forma direta, instrumentalizar os meios que podem ser usados para justamente alavancar essa comunicação e alavancar a sua figura. E eu concordo com essa avaliação do Zé Dirceu de que ele é um problema mais para a extrema-direita do que para a esquerda, se a gente pensar só nessa dicotomia aí da disputa. Mas é claro que ele é um problema para o país, porque é muito mais jovem que o Bolsonaro, muito mais articulado, não tem ainda uma base social tão ampla quanto o Bolsonaro conseguiu amealhar, mas acho que a gente tem que ler também o seguinte, né? O Bolsonaro é uma coisa em 2018, passa a ser outra coisa ao final do seu governo, e essa outra coisa significa o seguinte: ele não é mais, como em 2018, um fenômeno, um pretenso outsider, que nunca foi um outsider, um sujeito Já com foi? 7 mandatos de deputado, filharada toda na política, não é outsider, né? Eu acho que ele pode ser definido como um marginal, né? Porque, afinal de contas, sempre operou ali na periferia, né, da classe política e dentro do Congresso, Boa particularmente. Mas é um definição. filho, mas é um filho, é um marginal filho do Estado brasileiro, porque nós pagamos todas as contas dele e da família desde sempre. Sem dúvida nenhuma. Por isso que ele é um outsider, né? Mas Sim. ele nunca foi central no processo decisório, nunca presidiu uma comissão na Câmara, nunca foi membro da mesa diretora, nunca foi líder de partido, enfim. Podemos fazer aí um rosário de evidências, né, dessa marginalidade do Bolsonaro. Mas era um cara inserido no sistema, ainda que de forma marginal. Só que o Bolsonaro se vendeu como outsider e aparece assim na eleição de 2018 para muita gente, ele é comprado dessa forma, sendo o antissistema e o anti-esquerda. Ele consegue juntar as duas coisas que, enfim, vinham ali numa maré montante naquele momento e se viabiliza. Eu tenho um amigo que eu gosto de citar essa fala dele, porque eu acho, embora anedótica, muito interessante para sintetizar o problema, que é o seguinte: um amigo meu que ele é agricultor orgânico, e ele convive com o pessoal do agro, ali, embora tenha uma outra visão dos problemas. E ele contou uma história um dia que foi a seguinte: ele falou, olha, aquele pessoal com quem eu convivo lá do agro, em 2018, eles votaram no Bolsonaro. Hoje, e ele falou isso em 2022, eles já são bolsonaristas. Eu acho que essa é uma mudança, uma metamorfose importante desse grupo. O Bolsonaro não só criou uma base, mas acho que ele abriu o campo para a direita avançar e para a extrema-direita avançar no país. Só que esse campo não pertence necessariamente a ele.
Eu diria que esse setor que votou no Bolsonaro não é só bolsonarista, né? E aí não é só o agro, mas é um setor que foi, em grande medida, colocado à disposição nesse mercado eleitoral de algum líder e algum discurso de extrema-direita. E o Marçal entrou aí disputando esse mercado. Eu acho que é esse o ponto. E é nesse sentido que eu acho que ele vira um problema para a extrema-direita, né? Pelo menos para essa extrema-direita que já havia aí se estabelecido na competição. Mas E a aí, Cláudio, extrema-direita que estava investindo no. Desculpa, Zé, no bolsonarismo moderado. Mas desculpa, Zé. Isso aí é um não, aqui oxímoron, né? quando o cara chega no poder, ele, né, deixa de ser um marginal e passa a ser o centro, né? Isso. Exato. Quando o cara virou presidente, ele não é mais marginal, ele é o Perfeito. poder, Você né? tem toda a razão. E aí ele é absorvido pelos esquemas de poder, não só o cargo que ele simboliza, mas todos os interesses econômicos, financeiros, partidários, né? Ele é meio que Isso. fagocitado ali pelo sistema. E nessa eleição isso ficou muito claro, porque, a meu ver, e recorrendo aí ao seu amigo, o Rogério Arantes também, que fez um levantamento muito interessante, mostrando que, historicamente, a cidade de São Paulo tem mais ou menos 20% de voto cacareco, que é o voto naquele cara que representa o antissistema. Já foi o Jânio, já foi um rinoceronte, já foi o Mamãe Falei, mas outros, a Joyce Hasselman, vai somando os cacarecos, dá mais ou menos 20%, que é o que tem hoje o Pablo Marçal nas pesquisas, mais ou menos, né? O Datafolha, pelo menos. Então, a impressão que eu tenho, Cláudio, é que a direita, eu concordo com você e com a análise do seu amigo agricultor orgânico, E amigo do é, Rogério Arantes também, por sinal. de que ela se organizou e deixou de ser o anti-Lula, o anti-PT, e passou a ser uma coisa proativa, digamos assim. Não é só a cola, não é o anti alguma coisa, passou a ser a favor de alguma coisa também, ter propostas, ter plataformas, ter ideias, né? Embora meio dispersas ainda, tal, com variantes, uma religiosa, outra é, liberalidade econômica e coisas do gênero, nem sempre elas batem, né? Mas e o Marçal percebeu que tinha um vácuo, porque não dá para você pegar o Ricardo Nunes e falar que ele é antissistema, que ele é anti qualquer coisa, né? E eu acho que ele entrou nesse vácuo. Agora a questão é saber o que é maior, né? O cacareco, aquele cara que é contra tudo e contra todos sempre, por princípio, que acha que o sistema está errado, que no fundo ele é contra a democracia, né? Pode até não saber, mas e aquele cara que fala, não queremos esquerda, queremos uma coisa aqui que vai facilitar, deixar construir 100 prédios na Avenida Rebouças de uma hora para outra, né, que tem interesses econômicos e outros por trás disso. Como é que você vê essa divisão? Olha, acho que é interessante, só uma observação, você está super certo, né, quando você coloca isso, né, o Bolsonaro vira presidente, ele vira sistema, mas mesmo assim mantendo um discurso antissistema, né, que claro que do ponto de vista das instituições do Estado Democrático de Direito, é até um discurso que a gente deve levar a sério em bom grau, porque olha o risco que ele nos ofereceu, acho que o 8 de janeiro ele sumariza, né, esse problema. Agora, o Marçal é outsider mesmo, né? Nunca ocupou cargo político, até concorreu uma eleição passada, mas, enfim, no fim teve a candidatura ali cassada e tudo mais, e se vende até como de forma mais autêntica, né? É interessante que ele se refere aos candidatos do sistema, botando tudo numa única chave, ele chama de consórcio comunista, né? Então, o sistema e comunista acaba virando tudo uma meleca só no meio desse discurso dele. E acho que realmente ele amealha, mas com uma diferença. Vamos comparar com o Mamãe Falei, né? Que você mencionou agora. Ele é muito mais competente do ponto de vista da Sim. sua capacidade de comunicação, né, da sua articulação. É, de fato, alguém percebido até mais, como a mãe falei, como outsider. Então, tem um potencial de crescimento que está se revelando nessa eleição muito maior. E foi muito esperto ao produzir essa lógica que eu chamei aqui de disruptiva, né, de chocar todo mundo pelo seu comportamento, sobretudo nos debates, que o colocou numa projeção tamanha que nenhum desses outros candidatos todos conseguiu fazer. Todos eles ainda tinham lá uma certa contenção, até o Bolsonaro, né, tinha uma certa contenção em dados momentos. O Paulo Marçal não tem a menor preocupação com isso. Então, eu acredito que Ô, é um Cláudio, fenômeno que realmente... Oi? quem vai para o segundo. Não, conclui o fenômeno e depois responde. Sim. Quem que vai para o segundo turno no domingo em São Paulo?
Então, eu acho que ele é um fenômeno que, de fato, parte de um patamar muito alto, mas a rejeição dele está mostrando qual é o efeito colateral desse tipo de estratégia, que é ter uma rejeição proibitiva do outro lado, Uhum. que não necessariamente lhe impede de eventualmente ir para o segundo turno. Eu acho que um cenário que está muito em aberto, né, é muito difícil, né, dizer exatamente quem vai para o segundo turno. Podem ir os dois da direita, pode ir o Boulos e um deles. Ainda acho que hoje, por enquanto, né, ainda é pelo menos o mais provável a ida de Boulos e Nunes, né, pelo cenário que se coloca, pela rejeição, pelo fato de que o Marçal até ali cresceu bastante, mas ele está num cenário relativamente estabilizado agora. As pesquisas mostram isso. Pode ser que tenha aquele sprint de última hora que o leve para o segundo turno. Acho que se ele for para o segundo turno, ele tira votos do Nunes. Eu acho que é mais provável porque eles estão justamente disputando uma parte desse eleitorado da extrema-direita e para onde, da onde viriam esses votos dele? Tá, uma parte pode vir dos indecisos, mas me parece que uma outra parte pode migrar realmente de um candidato muito menos apelativo do ponto de vista do seu charme, da sua capacidade de emocionar o eleitorado, do que é o Pablo Marçal. Agora, indo para o segundo turno, eu acho que ele enfrenta um dilema parecido com aquele do Menem, naquela eleição de 99 na Argentina, né, quando ele concorre, perde do De La Rua, e ele vai para o segundo... De La Rua não, desculpa. Era depois do renúncia do De La Rua. Quando ele concorre contra o Néstor Kirchner, né, e ele ganha no primeiro turno, tem alguma coisa ali um pouco acima dos 20% dos votos, eu não lembro o número exato agora de memória, e desiste de disputar o segundo turno, porque ele tinha uma rejeição tão grande que simplesmente, para ele, a aposta era: vai que eu consigo chegar nos 40% e abro 10% de distância para o próximo, que é a regra da Argentina para não ter segundo turno. Não deu. E aí ele viu que não adiantava nada. Eu acho que o Marçal, dadas as devidas proporções, vive hoje um dilema parecido com esse. Ele pode até ir para o segundo turno, mas acredito que ele tem uma tal rejeição que o torna um candidato inviável em segundo turno, mesmo como candidato, contra um candidato que também tem uma rejeição alta, como é o caso do Boulos. Se for contra o Nunes, aí já era, ele perde mesmo de qualquer jeito. E uma figura dessa em 2026? Então, ele Bagunça pode. o campo da extrema-direita ali? Eu acho que bagunça. Ele bagunça, a meu ver, menos porque também poderia ser um candidato viável nacionalmente, e mais, eu mantenho o mesmo raciocínio, a não ser que ele consiga refazer a sua imagem de alguma forma, que mesmo se mantendo como essa alternativa antissistema, ele consiga também reduzir a rejeição. Não é fácil, né? É uma quadratura do círculo fazer esse tipo de negócio. Mas eu acho que ele pode chegar, sim, em 2026, dividindo o campo da extrema-direita, e é por isso, né, falei isso logo no começo, que o Tarcísio ficou tão ativo, né, contra ele. Não só falando a favor do Nunes, mas atacando o Marçal. Porque ele percebe que talvez aquele lugar que ele imaginava que podia ser um lugar cativo seu, estando o Bolsonaro fora da disputa em 2026, como, enfim, hoje é o mais possível, mas a gente não sabe se passa uma anistia no Congresso ou não, o Tarcísio perderia esse lugar e poderia perder, eventualmente, para o Paulo Marçal, no mínimo ter que dividir o campo com ele, que, claro que lhe interessa. Né? Agora, Cláudio, vamos tentar projetar, fazer uma coisa mais difícil ainda, quer dizer, projetar uma eleição já é quase impossível. Vamos tentar projetar 5.570, né? 69. 69, desculpa. Brasília não vota, né? Brasília não. E, então, a gente vê o quê? Que os partidos de adesão, gostei do termo, estão crescendo, né? O PSD, o maior exemplo de todos, conseguiu, sem ir à urna, aumentar o número de prefeitos em quase 50%, sair de 600 para mais de 1.000 prefeitos, né? O partido do Kassab e tal. É, verbas parlamentares como jamais existiram, né? Tendência de taxa de reeleição de prefeitos muito alta, e os partidos que hoje têm mais prefeitos são justamente esses partidos de adesão. Então. O que você acha que, projetando, como você disse, o resultado de 2024 para 2026, do ponto de vista do Congresso, o que o próximo presidente, seja ele quem for, vai enfrentar? Se o que o Lula já está enfrentando hoje é uma minoria e um governo, como é que é a expressão que vocês inventaram? Um governo congressual? É um governo congressual, porque o Congresso acaba tomando a frente, né, do processo Uhum. decisório em grande parte das políticas públicas, né? E
E aí o governo tem que correr atrás do Congresso, em vez do que acontecia antes, quando os partidos de adesão de fato aderiam, né, em que o Congresso é que corria atrás do Executivo. Essa lógica, em certa... Agora é o governo que adere, né? né? É o governo que adere. O Bolsonaro levou isso Exatamente. ao máximo, né? Porque foi ele que aderiu ao Centrão Exato. e não o Centrão que aderiu a ele. Exatamente. Agora, se nessa circunstância o governo Lula já está sofrendo um bocado e teve que negociar todas as parcas vitórias que teve no Congresso, e engolir várias derrotas, o que que isso projeta a partir de 2027? Olha, acho que projeta dificuldades tão grandes quanto as atuais. Eu não diria que pioraria necessariamente, né? Pensando um pouco na projeção da eleição municipal, tá? Porque o que a eleição Uhum. municipal projeta, né? Lembrando sempre que essa rede vamos dizer, de articulação política que vereadores e prefeitos formam nos municípios é o que dá uma plataforma de lançamento para as candidaturas à Câmara dos Deputados depois. Então, e até em algum grau, mas acho que muito menos, para o Senado. As candidaturas majoritárias, entendo eu, têm uma dinâmica um pouquinho diferente, inclusive a do Senado. Mas, de qualquer maneira, a tendência é o quê? A gente ter, novamente, uma grande vitória dessa direita tradicional, dessa direita fisiológica, país afora, também com vitórias importantes em alguns lugares dessa direita mais ideológica, sobretudo, né, colocada no PL, mas não só no PL, né, essa ultradireita ela também está presente em outros partidos, ainda que menos concentradamente no que o PL. Alguns partidos são, inclusive, muito camaleônicos, né? O PSD, apoiado pelo PT no Rio de Janeiro com o Paes, é o mesmo PSD que tem o candidato Ratinho Júnior em Curitiba. Então, Uhum. a gente tem partidos dessa natureza, mas a gente ter, portanto, a possibilidade desses partidos alavancarem a eleição para 2026 de um Congresso tão conservador quanto esse, talvez até com uma extrema-direita mais sólida do que essa que existe agora. É bom lembrar que a gente elege 2 senadores, né? Se com a eleição de um senador já se produziu todo esse crescimento da extrema-direita na última eleição, imagine com a possibilidade de eleger 2. Eu acho que esse grupo vai É, aumentar se até não lá, for porque barrado pela permanecem justiça, esses Pablo que entram Martal já bom. está no Senado, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Né? Até porque, enfim, aí o segundo turno não é um problema na eleição do Senado, né? Exato. Basta, enfim, se chegar em segundo, mas for o segundo mais votado, já está eleito. Então, já é uma garantia. E acho que o próximo presidente, suponhamos que o Lula se reeleja em 2026, ele vai ter tanta dificuldade quanto tem agora, ou talvez até um pouco mais. Não vai ser uma coisa fácil. Inclusive, aí só para mencionar o caso aí dos partidos de adesão, porque esse campo que o Bolsonaro abriu na extrema-direita e na direita, teve isso associado à perda de controle do executivo sobre o processo orçamentário e, consequentemente, a capacidade de barganha que ele tinha com o Congresso. Isso fez com que esses parlamentares dos partidos de adesão ficassem muito menos dependentes dos benefícios barganhados com o executivo para poder, digamos, se reelegerem. Resultado, eles já têm o controle dos recursos para distribuir nas suas bases, e eles podem se dar o luxo hoje de serem mais ideológicos do que eram no passado, ou levar a sua ideologia a termo, né, a ter consequência do ponto de vista das políticas públicas que aprovam. Enquanto antes eles eram obrigados, de certa maneira, a ser mais pragmáticos, deixar de lado as suas convicções ideológicas para ter os recursos do governo à sua disposição. Hoje eles já não precisam mais disso, da mesma maneira que antes. Então você tem uma ideologização do Centrão. E Uhum. aí a coisa é mais complicada ainda. Não é só Sim. gente que vai ficar extorquindo você ali na base da barganha. Não, é gente que, além de te extorquir, além de tudo, Tem precisa muito ideias. de você e tem ideias, o que é sempre péssimo, né? Dependendo Sim, de ter quem tem ideias ideias, é as sempre um ideias são perigo. realmente um problema. Né? Não, porque as ideias é que movem o mundo, né? Para o Exato. bem e principalmente para o mal, É, né? Tá aí o nazismo, não Exatamente nos isso. deixa mentir, né? essa galera com Não é iniciativa é um perfumaria, né? perigo. Ô Como é Zé, que é? Não, não Ideias é. não são A gente, perfumaria. não, a gente minimiza essa questão ideológica como se fosse uma questão de meia dúzia de chatos à esquerda e à Não, direita, mas tudo gira em torno de uma ideia. Se não tiver ideia, não tem história. Se não tem história, não tem é isso. comunicação humana. Daí vai, né? exatamente. Enfim. Agora, Fascistas com iniciativa. Zé, olha só, tem 2 comentários aqui, ó. A Rose Oliveira, ela se queixa que tem muita gente que gosta de ver tanta baixaria, como acontece nos debates, que as pessoas preferem, em vez de ver proposta, assistir lá a troca de acusações e a pancadaria. E o Danilo Sotero Rogério brinca aqui, ele fala que o Marçal tá para o Bolsonaro como o jogo do bicho tá para o Tigrinho. só que é o contrário, né? O Marçal tá
tá para o Tigrinho, como o Bolsonaro tá para o Jogo da Bicha. Eu acho que é isso. Acho que talvez essa seja a comparação mesmo. Boa, boa. Exatamente. Mas Ô, o fato é Cláudio, que você acha esses debates absurdos, né, com essas cenas como cadeirada, eles são realmente uma coisa que as pessoas estão curiosas para saber o que vai acontecer, né? Vou contar só uma historinha aqui. Tenho um filho de 17 anos que vai votar pela primeira vez esse ano, e no dia do debate lá da cultura, eu falei, pô, vem assistir comigo o debate. Lá eu vou. Aí ele não foi no primeiro bloco, estava lá jogando com os amigos no computador, veio para o segundo, assistiu o segundo, assistiu... Aí quando veio a cadeirada, ele deu um pulo na poltrona, falou, mas como assim, né? Eu falei, ó, disse para você, isso aqui é muito mais divertido do que você pensava. Você sabe que o debate do UOL e da Folha, a meu ver, foi o mais interessante como debate, porque Sim, a foi muito história do bom. banco de tempos, você avalia Nossa, não só as ideias, se o cara decorou direitinho o roteiro do marqueteiro, mas a capacidade de gestão do tempo, que o Nunes foi um desastre Isso, pois completo, é. né? Ele mostrou ali toda a sua inabilidade, incapacidade, né, precariedade, ficou tudo exposto só pelo relógio, né? E, no entanto, é o debate que talvez menos tenha repercutido nas mídias sociais, porque não deu corte, não teve ataque, não teve é. xingamento, não teve agressão física. Teve, em O compensação, melhor. aquela encalacrada, né, em que o Nunes foi posto pelo Marçal pelas repetidas vezes. Alguém contou, falou que foram Não, o 10 cara é vezes, bom. né, que ele falou, Nunes, afinal de contas, fala por que tem um boletim de ocorrência da sua mulher por agressão contra você, só me diz isso. Ele foi muito habilidoso nisso, né, e o Nunes Não, realmente ele, ficou ele, ele, ele tem um poder de espantado. comunicação notável. Realmente, Sim, ele não tem esse monte de seguidores só porque paga para eles, não. Ele, não, ele, não, ele não. tem capital. Ô, Cláudio, seria exagero prever que o Brasil deve sair mais à direita dessas eleições municipais? Olha, eu acho que sim, porque a eleição de 2020, eu falei disso há pouco, ela é uma eleição em que o Bolsonaro ele não conseguiu eleger grande parte dos seus apoiados nos municípios. A questão é, criou-se uma máquina partidária, com o PL muito anabolizado, que é uma máquina que vai levar adiante vários desses candidatos bolsonaristas em diversos lugares do país. Se a gente considerar que é no PL que estão concentrados, no seu maior número, aqueles candidatos da direita radical, da extrema-direita, é provável que ela realmente saia mais fortalecida do que estava. A gente tinha até agora um predomínio, fundamentalmente, 2020 foi isso, da direita tradicional, né? Ainda que com a sua ideologia também, mas não necessariamente essa ideologia ultra-radical que o bolsonarismo permitiu que se implantasse. E agora não, é essa direita mais radicalizada, né, que o bolsonarismo alimentou, que deve ganhar em várias prefeituras importantes. Né? Inclusive, saiu um levantamento esses dias, agora eu não me recordo bem se eu li na Folha ou no Globo, agora eu faço confusão, porque eu não lembro mais de onde eu leio as coisas, que o PL está muito à frente do PT em diversas capitais, né? Ou seja, ele tem um Sim. número de capitais em que ele está liderando as pesquisas, bem, que é o dobro daquelas capitais que o PT está liderando. E isso aí, consequentemente, mostra uma tendência de crescimento. Se você imagina isso, não só nessas capitais, que foram objeto da reportagem, mas você pensa também nas cidades médias, nas cidades que têm segundo turno, esse número deve crescer bastante, né? Então, eu Eu acho que estou sim, somando aí, vai quando eu sair falo direita, eu tô anabolizado. somando extrema e meia direita. Estou pegando todo o lado direito do campo. Eu acho Sim. que, sob esse aspecto, é difícil, né? Que não É que sair mais pendendo para cá, né? É que eu não creio que necessariamente, né, vamos esperar porque é muito pulverizada a coisa, como, né, 5.600 e tanto, Uhum. 569 municípios. Mas eu não sei se necessariamente, se a gente pensar na direita como um todo, se ela sai maior, mas eu acho que ela sai mais densa do ponto de vista Tá ideológico. bom, Um núcleo de tá bom. extrema-direita mais forte do que era antes no interior dessa Sim, direita. Talvez a direita mais tradicional, Mais mais forte. Vamos moderada, chamar de perde forte, então. espaço para a direita mais radical. Entendi. O mais o Ô, radical mesmo, né? Porque é disso que a gente está Direita, falando. tá. Direita A mais ultradireita, né? radical sai mais forte do. Isso, o Marcel nem precisa ganhar em São Paulo para isso acontecer, Não, né? não isso, precisa. isso. Boa. Ô Zé, temos que encerrar aqui, porque tem um programa na Sim. sequência. Ô Cláudio, muito bom falar com você, viu, velho? Obrigado Eu mesmo que aí por nos agradeço. atender. Sempre um prazer. Eu que agradeço. É um prazer falar com vocês dois também. Sou assíduo espectador, ouvinte e Opa! tudo mais de vocês dois. Valeu, A gente obrigado, Cláudio. Um agradece. abração. Obrigado, gente. Um Um abraço. abração. Zé, você venceu a enquete com 65%.
Quem respondeu melhor? Como enfrentar problema das apostas online? Toledo, com propaganda e acesso